nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Agora, e no parágrafo único diz que pode que o templo ou salão de culto seja usado exclusivamente para esses especiais a juízo do conselho. Alguns irmãos, por não estarem habituados a ver outro movimento que não de culto, né, estranharam quando a mocidade solicitou esse espaço para colocar mesas e servir no jantar dos namorados. Né? E o que acontece é que esse estranhamento se deu porque não havia o hábito da igreja que fazer. E também, algumas pessoas talvez não quisessem por causa desse artigo 15. Mas, vamos dar uma olhada no seguinte, primeiro na Bíblia. Velho Testamento, nós percebemos que era um período em que todos os povos tinham seu Deus, e cada Deus tinha o seu templo. E não era diferente. O único Deus que existe, que era o Deus de Israel, vivia um templo. E foi construído um templo majestoso, já na época de Salomão. Não de Davi, o pai dele, porque apesar de ele ser um homem chamado um homem segundo o coração de Deus, ele tinha matado muita gente à vida que ele era rei, foi guerreiro, e não era ideal que fosse feito um rei que tinha, ainda que amando do Senhor, matado tanta gente. Então pediu-se para que Salomão fizesse esse templo. E foi tão majestoso que passou a ser uma das 7 maravilhas do mundo. Só que o templo era bonito, era lindo na realidade, as normas eram glórias, são bem determinadas, mas caiu. E uma das coisas que a gente lê em 2 Crônicas, na própria oração feita por Salomão, era que enquanto Israel fosse bem, o Senhor abençoasse Israel. Quando não fosse, o Senhor amaldiçoasse. E realmente deixou de ser bênção. E aí o templo foi destruído pelos babilônicos, quando invadiram Jerusalém. E quando perguntam, cadê a glória do Senhor? Então, disse, a glória saiu apenas vida que o pecado entrou. O pecado entrou, a glória saiu, e aí os inimigos de Israel destruíram o templo. Depois foi reconstruído outro templo, tá? Quando eles voltaram do cativeiro. E aqui, quando a gente lê o texto de João, a gente vê Jesus Cristo falando sobre isso no período em que estava sendo reconstruído o terceiro templo. E aqui, Jesus chega a Samaria, encontra aquela mulher que foi pegar água no poço de cá. E o que ele faz? Pede água. Sabe o que beber? E aí ela estranha, porque ela era mulher, não havia esse costume, mas que ele era judeu, era samaritana, e os samaritanos não se davam, os judeus não se davam com os samaritanos, travou-se o diálogo. E quando Jesus adivinha, coloca, tinha palavra muito empregada, não teria problema nenhum, mas pode ser que alguém pense errado. Quando Jesus demonstra, revela que ela tinha vários maridos, teve vários maridos, ela disse, você é um profeta. Se está aqui, é para adorar. Mas não sei por que você está aqui para adorar. Porque essa aqui, olha, deixa eu ver o vídeo. Diz assim, nossos pais adoraram neste monte. Que monte? Eles não estavam no monte. Eles estavam em Sicar. Sicar não era um monte, era uma lista. Nesse monte, ele estava servindo no monte que estava em Samaria, que era o monte Gerizim, onde no ano 122 a.C. tinha sido construído um templo para Deus, e os judeus ficaram muito revoltados por isso, porque já havia um templo em Jerusalém e destruíram o templo dos samaritanos. Então ele está dizendo, nossos pais, nossos descendentes, nossos ancestrais, adoraram nesse monte. Vós, entretanto, vós judeus, dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Em Jerusalém, porque aonde tem um templo. Você tem certeza da lógica? Tem um templo em Jerusalém. Os samaritanos fizeram outro, um monte de Gerizim, os judeus